E eu vou convidar, na sequência, a professora doutora Ana Paula Malfitano, Serrata Malfitano, para mediar essa mesa de abertura. Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui nessa edição do evento. A gente queria, então, por favor, convidar a professora Célia de Andrade Kerstinetsky, que vai acompanhar aqui remotamente para essa conferência de abertura aqui do nosso simpósio de terapia ocupacional social. A professora Célia é professora titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento. A professora Célia tem feito algumas discussões muito interessantes sobre a questão das pautas sobre identidade, redistribuição, sua conexão com as políticas universais e a inseparabilidade essas temáticas para uma luta conjunta em prol de melhores condições de vida para todos. Célia, muito obrigada por estar aqui conosco, especialmente hoje, frente às questões adversas das nossas vidas, e a gente agradece muitíssimo sua disponibilidade. Muito bem-vinda aqui à nossa conversa nesse simpósio. Eu que agradeço, Ana, o convite seu e da Lívia. É uma honra estar aqui com vocês. Uma área que eu desconhecia, terapia ocupacional social. Então, também é muito interessante, né, participar desse seminário para poder conhecer um pouco mais o trabalho de vocês e a produção acadêmica de vocês. Então, primeiro preciso dizer que o meu lugar de fala aqui é da política social, né? É a minha especialidade, então não sou exatamente uma especialista nessas discussões de reconhecimento, representação, embora eu tenha feito algumas reflexões sobre isso a partir da minha inserção na política social. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar aqui para vocês. Eu vou me basear aqui num texto que eu publiquei há pouco tempo, e numa entrevista também que eu dei no IHU Sinos. Vou tentar, então, trazer algumas ideias e ver como vocês reagem, né, a essas ideias, a ideia de uma cooperação entre as pautas identitárias e as políticas universais. Então, preciso começar dizendo que as pautas identitárias, né, que a gente conhece, que são reivindicações de reconhecimento, né, por parte de grupos politicamente minoritários, reconhecimento de desvantagens sociais e de acesso a oportunidades e recursos para compensar essas desvantagens, elas têm, por vezes, despertado reações intensas. Por exemplo, no campo progressista, que é esse campo mobilizado por questões de justiça social, eu destaco aqui duas atitudes, né? Em um extremo, há aqueles que veem nas pautas identitárias uma ameaça à democracia social e às políticas universais. No outro extremo, há os que defendem a chamada política identitária como o único ou principal meio para compensar déficits sociais e democráticos históricos. Mas há uma posição intermediária que é um pouco negligenciada no debate brasileiro, que é a que eu vou sugerir aqui nessa apresentação, da gente olhar a política identitária como política universal. Para desenvolver essa posição, é preciso que a gente entenda os perigos e as oportunidades que estão abrigados naquelas duas outras posições. Bom, segundo a primeira, que seria a posição que coloca a questão de que a política identitária pode se converter numa ameaça à democracia, a política identitária seria um modo de a gente configurar o debate político como disputa entre grupos politicamente minoritários e politicamente majoritários, e, dessa forma, promover alguns efeitos que a gente não gostaria que ocorressem. O primeiro seria desviar a atenção da agenda social-democrata de redistribuição. Então, segundo esses críticos, o alvo da contestação política deveriam ser as instituições que patrocinam as desigualdades econômicas e que são elas a origem dos vários problemas sociais que a gente enfrenta. E a política identitária, ao desviar a energia política dos movimentos sociais contestatórios para a disputa por recursos entre grupos, por exemplo, grupos raciais ou de gênero, acabaria por negligenciar a pauta redistributiva, que é centrada na garantia de direitos sociais, e assim enfraquecer a promoção dessa pauta. O outro efeito indesejado, dizem os críticos, né, da política identitária, seria ainda mais básico, que seria uma ameaça à própria democracia política.
Porque, ao se expressar como um embate entre grupos categóricos exclusivos, que, por definição, incluem os iguais e excluem os diferentes, a política identitária converteria o debate político em divisão e confronto irreconciliáveis. E o resultado disso seria a erosão do solo comum do qual a democracia se nutre, em que valores públicos são cultivados e alianças e coalizões podem brotar. Bom, em oposição a essas críticas, né, essa tese da ameaça à democracia, a defesa da política identitária insiste muito na necessidade de reivindicação de direitos coletivos exclusivos, por exemplo, como cotas, para compensar déficits democráticos históricos que persistentemente prejudicam alguns grupos. E como a democracia política não dá o devido peso aos legítimos interesses e aspirações desses grupos minoritários, que são grupos que são politicamente subrepresentados, os direitos sociais normalmente garantidos pela social-democracia acabam não contemplando esses grupos de forma adequada. O acesso desigual a recursos, oportunidades, proteção, segurança, sempre em prejuízo dos grupos minoritários, seria uma prova irrefutável disso. Então, essas seriam as duas posições. Mas a gente pode pensar ainda num cenário mais assustador, que não é de todo improvável, que é a combinação das previsões das duas teses que eu acabei de escrever, que seria o cenário da democracia se metamorfosear numa espécie de guerra de trincheira, luta entre grupos, como esperado na tese da ameaça à democracia, e, ao mesmo tempo, os interesses e aspirações das minorias políticas serem, de fato, apenas marginalmente atendidos, como antecipado lá na linha de defesa da política identitária. Então, a política de trincheira acabaria levando a um resultado que é menos vantajoso aos grupos minoritários, porque a disputa pelos recursos existentes poderia resultar na estagnação ou mesmo redução dos recursos totais disponíveis para a redistribuição. Acho que a gente pode pensar num exemplo para esclarecer um pouco essa ideia. Pense, por exemplo, na inclusão racial nas universidades, em um cenário em que apenas cotas fossem a política inclusiva. Então, a disputa equilibrada, né, uma divisão equilibrada, entre brancos e não brancos, de um número limitado de vagas, atenderia apenas a uma pequena fração da população em idade universitária. Então, essa é a política que visa exclusivamente a esse efeito que eu estou chamando de marginal, que é uma vaga garantida a cada duas, por exemplo. Ela seria menos antirracista, por contemplar menos não brancos, do que uma política que visa ao efeito quantitativo, que eu estou chamando de efeito médio, que seria, sim, a distribuição equitativa, mas do maior número possível de vagas. A expansão de vagas ela é essencial para a produção do maior efeito numérico, assim como o investimento em educação básica de qualidade permite a ampliação do universo de estudantes que são elegíveis ao ensino universitário e às próprias cotas. Além disso, cotas sem expansão de vagas podem acabar estimulando a migração de estudantes brancos e não pobres para universidades privadas e criando, assim, mais um extrato de prestígio de acesso proibitivo. Uma política com o objetivo de limitar essa fonte adicional de desigualdades teria que insistir na expansão substancial da política universal. Aqui, no meu exemplo, seria a expansão de vagas. E, ao fim e ao cabo, o foco exclusivo na disputa entre grupos seria perfeitamente compatível com a perspectiva do que a Nancy Fraser chamou de neoliberalismo progressista, que seria uma perspectiva que concilia um Estado pequeno, né, com uma partilha de recursos que atende relativamente às reivindicações de movimentos sociais e forças políticas. E é preciso resistir a esse neoliberalismo progressista, com suas políticas focalizadas e insuficientes, porque, junto com seu presumido progressismo, vem o seu neoliberalismo, isto é, a obsessão pela redução do Estado e a provisão de bens e serviços só via mercado. Bom, a posição intermediária que eu gostaria de defender entre os extremos da rejeição da política identitária ou da adoção incondicional dela, eu acho mais promissora. Essa perspectiva concilia equidade, isto é, equilíbrio na distribuição de recursos, com altos resultados, rompendo assim a barreira de políticas universais insuficientes e de um Estado mínimo. Mas essa política ela vai impor uma torção na própria política identitária, que ela se conceba como política universal. A perspectiva da política identitária como política universal, ela implica em que grupos politicamente minoritários se tornem os campeões da agenda universalista.
Entre as razões para isso, que a gente poderia citar aqui, há, em primeiro lugar, o fato desses grupos estarem muito mobilizados politicamente. São os mais, talvez, os mais bem organizados nos nossos espaços de contestação contemporâneos. Mas também a gente tem que lembrar que a agenda universalista ela tem a maior aptidão para várias coisas. Por exemplo, para atender os interesses e aspirações distributivos justamente dos grupos minoritários, porque ela abrange grandes números. A agenda universalista ela também tem maior aptidão para neutralizar os próprios mecanismos de dominação e subalternização que são responsáveis pelo sentimento de subcidadania que assola membros dos grupos minoritários. E a agenda universalista, em contextos democráticos, ela tem maior aptidão para viabilizar justamente a formação de coalizões que abrangem interesses amplos, para além daqueles interesses que se expressam em linguagem identitária. Mas como que a gente pode pensar a aproximação entre identidade e universalidade? Bom, em princípio, parece perfeitamente possível que reivindicações específicas de grupos sociais sejam elas o estopim de transformações sociais genéricas. Isso ocorre quando essas reivindicações específicas traduzem e expressam como experiências que são compartilhadas de privação, destituição, discriminação, dominação, opressão e exploração, elas traduzem dificuldades e barreiras e interdições que são enfrentadas por vários grupos minoritários. Então, nesse caso, o específico seria simplesmente a forma de manifestação de algo que é genérico, que são essas relações que acabam provocando todas essas privações. As desigualdades, a gente sabe, elas se manifestam em relações assimétricas entre indivíduos e grupos realmente existentes, e a gente só pode pensar o problema das desigualdades a partir da experiência particular. É verdade. Mas também é verdade que a experiência ela contenha um pedaço importante da realidade do mundo social, que é um mundo marcado por essas relações de dominação, exploração em suas instituições e práticas. Logo, as reivindicações específicas de igualdade, que são vocalizadas por diferentes grupos, elas colocam no banco dos réus justamente essas relações de dominação e exploração. E, ao fazê-lo, elas universalizam a exigência de igualdade. Alguma coisa desse tipo parece ter ocorrido, por exemplo, com a reivindicação do reconhecimento de direitos naturais e inalienáveis do homem, lá nos séculos 17 e 18, os direitos fundamentais à vida e à liberdade, que eram um verdadeiro gênero filosófico nesses séculos, e foi um lema político importante. Esses direitos naturais eram imaginados como um domínio inviolável, que deveria ser interditado a tiranos e teocratas, mas foram imaginados e empunhados e defendidos por homens brancos privilegiados em metrópoles europeias. Mas esses direitos inauguraram uma linguagem, a linguagem dos direitos subjetivos, né, que os tornariam reivindicáveis também por mulheres, escravizados revolucionários do Haiti, no século XIX, habitantes das colônias do Novo Mundo, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX. Aqueles falantes pioneiros, aqueles homens brancos, privilegiados, de metrópoles europeias, mesmo falando do seu lugar de privilégio relativo, eles não puderam controlar os efeitos da sua fala, que foi recebida e traduzida em reivindicação libertária e de igualdade por outros grupos ao longo do tempo. Também na experiência histórica, a gente observa um número significativo de exemplos que ilustram como a luta por direitos, empunhada por um certo grupo, ela deliberadamente conduziu à expansão de direitos a outros grupos e conduziu a significados ainda mais amplos de direitos. Por exemplo, muitos movimentos abolicionistas ou independentistas na Europa e nas Américas foram protagonizados simultaneamente por mulheres, negros e indígenas, enquanto eles também lutavam pela emancipação feminina ou pela igualdade racial. Movimentos por direitos civis uniram negros, mulheres, judeus, estudantes, pacifistas. Movimentos feministas levantaram bandeiras do sufrágio universal de adultos, união dos proletários do mundo, políticas de bem-estar social para crianças e idosos, direitos sexuais e antirracismo. Lutas operárias foram centelha para o aprofundamento de direitos sociais e do estado de bem-estar universalista ao longo do século XX. Recentemente, movimentos pelo reconhecimento dos direitos de povos indígenas têm politizado a defesa da natureza e do planeta. No Brasil,
A gente tem uma experiência muito importante, que foi o movimento negro, que nasceu como resistência à ditadura e abrigo a minorias políticas como mulheres e gays, e apresentou na Constituinte de 1987 propostas como a introdução de direitos sociais universais e a extensão de direitos civis e políticos a todos. Temos também o exemplo de discursos de líderes intelectuais e ativistas marcando um insulto à humanidade representado por discriminação, opressão e exploração de um grupo em relação a outros grupos. Vejamos, por exemplo, algumas falas desses líderes, né? O Frantz Fanon, quando diz: ó meu corpo, faz sempre de mim um homem que questiona, um corpo através do qual a minha humanidade se manifesta e questiona todas as relações de dominação e discriminação. Minha pele negra não é depositária de valores específicos. Sou um ser humano e é todo o passado do mundo que tenho a resgatar. Vejamos ainda o Martin Luther King, a famosa frase dele: eu tenho um sonho de que os meus 4 filhos pequenos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele. Um sonho humanista, libertário. Malcolm X: acredito em uma sociedade em que as pessoas possam viver como seres humanos com base na igualdade. Nelson Mandela: a divisão política baseada na cor é inteiramente artificial e, quando desaparecer, desaparecerá também o domínio de um grupo de cor por outro. Angela Davis e Jamila Ribeiro: a mulher negra é a que mais sofre sobre o peso do capitalismo. O que está em jogo é um novo modelo de sociedade anticapitalista, antirracista e feminista. E Wesley Teixeira, meu último exemplo: movimento negro garante humanidade para todos. Bom, além dessas razões, né, que eu discuti, esses exemplos históricos, existe uma razão pragmática que reforça a aproximação entre identidades e políticas universais, que é a necessidade de formação de consensos, né, numa democracia, para que políticas igualitárias de fato avancem e vinguem. O universalismo das políticas sociais, por exemplo, em países europeus, onde ele hoje impera, nasceu muito pragmaticamente. Trabalhadores urbanos atraíram o apoio de agricultores, da agricultura familiar nesses países, para formar maiorias parlamentares para a posição de seus posições de seu interesse. E juntos, trabalhadores urbanos e camponeses, agricultores, desenharam políticas para a cidade e o campo, políticas universais, que valiam para todos. Posteriormente, nesses países, o universalismo acabou deitando raízes, virou um valor compartilhado e se tornou algo distintivo das identidades nacionais desses países. Estou me referindo principalmente aos países do norte da Europa. Bom, quanto às consequências políticas que a gente pode pensar a partir dessa aproximação entre identidade e universalidade, acho que é interessante a gente abrir aqui algumas avenidas, né? Para além da gente esperar que essa aproximação se manifeste acidentalmente, é possível a gente desejar que ela aconteça, articular essa aproximação e ativá-la. A aposta é que esse desejo ele ganha força quando a política identitária se torna política universal. O que agora me parece relevante é que se perceba que as lutas identitárias estão muito mais fortes, que os movimentos sociais que as impunham representam hoje uma tremenda energia política na contestação ao status quo e que, por conta disso, tem um potencial enorme para liderar as pautas universalistas. Eu acho mesmo que a defesa dessas pautas tende a depender muito desses movimentos sociais. No passado, os sindicatos foram lugares importantes de iniciativa e luta, não apenas por direitos do trabalho, direitos sociais em geral, mas também por direitos políticos. Sem dúvida, eles continuam sendo atores políticos relevantes. Mas eu vejo uma energia política ainda maior, contemporaneamente, da parte dos movimentos de mulheres, do movimento negro, dos movimentos de sexo-diversidade. Se esses movimentos, de fato, encamparem a vocação de campeões das políticas universais, as perspectivas de mudança social profunda, elas aumentam muito. Mas a gente podemos nos perguntar, né, em que condições a política identitária se torna universal, se não exatamente quando ela deliberadamente se dedica a completar o universalismo, quando ambiciona converter o universalismo apenas nominal em universalismo efetivo.
não será justamente das demandas específicas percebidas e vocalizadas pela agenda identitária que a política universal vai se valer de fato para entregar a sua universalidade? Bom, para tal, a política identitária precisa denunciar o universalismo falhado, como fizeram os escravizados do Haiti no século XVIII, que, embora ligados à França, que já tinha feito a sua revolução e declarado lá os direitos humanos, não contemplava os escravizados. Eles tiveram que lutar por essa universalização. As sufragistas do século XIX, que lutaram pela universalização do sufrágio, contemplando as mulheres. E no século XX, os movimentos negros e feministas que lutam contra as várias formas de discriminação. E essa política identitária precisa denunciar o universalismo falhado, com o propósito de levar mais longe a ideia de igualdade. Mais ainda, a política identitária precisa não apenas denunciar, mas assumir sua vocação política de portadora da reivindicação radical de universalidade. Acho que aqui cabe um reparo sobre a posição, às vezes assumida por pautas identitárias, de negação das políticas universais, como se as políticas universais estivessem em necessária oposição aos interesses e aspirações dos grupos politicamente minoritários. Mas opor a política universal à igualdade racial ou equidade de gênero é, além de equivocado, contraproducente. Equivocado porque, quando políticas universais não cobrem grupos politicamente minoritários, é porque elas não são universais, e não porque são. A ambição da universalidade é justamente abolir a minoridade política de qualquer grupo, sobretudo os grupos historicamente em desvantagem, e não de cuidar com exclusividade das aspirações dos grupos majoritários. Do mesmo modo, a gente sabe que a ambição da política identitária não é inverter o sentido, e sim abolir a hierarquia. O fato é que a confusão entre realidades presentes e possibilidades é que parece responsável por essa demissão, que me parece prematura e perversa, de um instrumento tão potencialmente transformador quanto as políticas universais. No Brasil, vale a pena a gente lembrar, as políticas ditas universais não são de fato universais. Mas nós criticamos não sua universalidade, mas a universalidade falhada. Um exemplo nosso importante, a Constituição Federal de 1988, com nossa Constituição Cidadã, fixou um conjunto de direitos sociais que devem ser garantidos a todos. Nós temos isso nominalmente. Temos o direito à educação de qualidade, ao cuidado de saúde, o direito à cultura, à habitação, ao emprego, à assistência em caso de necessidade. Mas esses direitos não são de fato garantidos. As garantias e os serviços que estão associados a eles são historicamente inadequados e sempre subfinanciados. Infelizmente, a nossa própria Constituição, que foi muito ousada ao introduzir o capítulo de direitos sociais, não foi tão explícita sobre a necessidade de impostos progressivos para financiar os gastos decorrentes desses direitos. E isso não é pouco, pois o Brasil, não sendo pobre, é campeão de desigualdades econômicas, com uma elite que se apropria da renda e da riqueza aqui geradas em proporções não vistas em outros lugares desse planeta. Mas esse foi o nosso contrato social de 1988. O resultado, então, é que nós temos políticas universais de jure, nominais, mas não de facto. Ao longo de nossa curta história democrática, não conseguimos financiar e montar políticas que efetivamente entregassem serviços em quantidade e qualidade suficiente que garantissem, de fato, esses direitos. E é isso que é preciso garantir. Entendo que, no fundo, as pautas identitárias têm um caráter de reivindicação por efetiva universalização e se opõem a uma universalização restrita a um conjunto de bens públicos de segunda categoria ou que não enxerga diferentes situações, como a de grupos persistentemente discriminados, que eventualmente vão precisar de uma atenção especial. Para incluir a todos, é necessário atender ao alcance efetivo da política universal. Bom, condenar a política universal é também contraproducente, porque quando a gente alveja a política universal,
alvejá-la, quando a gente busca, de fato, igualdade, é abater o maior aliado da igualdade. Só com a escala envolvida em políticas efetivamente universais, o tamanho disso, é que se alcançam os grandes números dos grupos politicamente minoritários. Evidentemente, o universalismo efetivo requer também políticas afirmativas, que visem grupos específicos, porque essas políticas contribuem para, de fato, complementar a universalização de políticas apenas nominalmente universais. As intervenções focalizadas, nesse caso, elas servem como força auxiliar para atingir a cobertura universal. A gente sabe que isso se faz necessário porque a experiência em política social ela mostra que a desigualdade sempre escapa e o tratamento e o acesso iguais precisam ser ativamente perseguidos. Mas, de novo, o lugar de onde brotam as desigualdades não é das políticas universais. O lugar é outro. Eu vou falar um pouco mais sobre esse lugar mais adiante. A agenda da política identitária como política universal tem, do meu ponto de vista, dois compromissos. O primeiro compromisso é politizar a oposição às desigualdades. A oposição ao status quo ela não deve se limitar apenas ao apelo a convicções morais que se satisfariam com uma regra simples de equidade, como, por exemplo, distribuir um recurso social em proporção a critérios demográficos, vagas no sistema educacional ou postos no mercado de trabalho. A oposição ao status quo ela deve se sustentar em concepções políticas em relação a como nós achamos que os recursos da sociedade devem ser coletados, sob que forma, que tipo de tributos, e como eles devem ser distribuídos entre os membros iguais de uma comunidade, que são os cidadãos, para garantir o tamanho da provisão pública suficiente, de modo a alterar as perspectivas de um grande número de pessoas, dos grupos politicamente minoritários, que não são, é bom lembrar, demograficamente majoritários. São grupos politicamente minoritários, mas não demograficamente minoritários. O segundo compromisso é investir na potência transformadora da política universal. O que seria isso? A capacidade da política universal de abolir o jugo, né, o domínio da lei mercantil sobre as condições materiais de vida dos cidadãos. Essa lei mercantil regula a vida social como competição entre indivíduos e grupos, competição que gera ganhadores e perdedores. A ambição de mudança, me parece, deve ousar mais que simplesmente diversificar o universo de ganhadores e o universo de perdedores na competição mercantil. Por exemplo, ter mais negros e mulheres entre os ganhadores e mais brancos e homens entre os perdedores. Acho que a ambição deve ser maior do que isso, do que essa diversificação desses universos. Trata-se, na verdade, do meu ponto de vista, de redesenhar o contrato social com o intuito de ampliar o escopo do Estado social, um Estado detentor de recursos suficientes para atender a necessidades sociais e diminuir o raio de ação do mercado e a influência do poder aquisitivo de cada um. Quanto maior o poder aquisitivo, maior o bem-estar. É isso que tem que ser limitado. Com isso, o foco deixa de ser o foco do que a gente deve buscar, nossa ambição, deixa de ser as chances de sucesso de indivíduos e grupos para se voltar para aquilo que eu chamo de renda social, que seria a provisão coletiva. Vou me explicar. Enquanto as relações mercantis elas fazem o objeto do desejo ser o sucesso mercantil, o salário, os lucros, os dividendos, a herança, esse novo contrato social mais ambicioso desloca o nosso objeto de desejo para dimensões mais cooperativas da vida em sociedade. Por exemplo, a abrangência e a qualidade dos serviços sociais públicos, a extensão do estado do bem-estar social planetariamente sustentável. Bom, o reforço das políticas universais, em combinação com iniciativas como políticas afirmativas, para rastrear as barreiras invisíveis que se colocam, evitar que qualquer grupo seja alienado dos benefícios da cooperação, são, me parece, os meios para essa transformação. E, finalizando, eu devo dizer que a liderança e a energia política dos grupos politicamente minoritários são essenciais para levar essa agenda adiante, que há, na minha esperança e na minha convicção atual, de representar uma transformação social efetivamente profunda. Muito obrigada.
Célia, nós agradecemos muito a sua palestra, que acho que traz muitas reflexões para a gente do ponto de vista da terapia ocupacional, principalmente da terapia ocupacional social, enquanto profissionais técnicos em atuação nas políticas sociais e como lidar com esses desafios que se colocam aí entre o ideal da universalidade e o atendimento a grupos tão marginais como normalmente terapeutas ocupacionais estão na assistência, né, na oferta das ações do Estado à população frente às políticas de saúde, educação, de justiça, da assistência social. Então, sob esse ponto de vista, né, dos executores da atuação dentro das políticas sociais, nós te agradecemos muito aí pelas palavras, pela palestra em torno dessa reflexão tão necessária sobre o universalismo, a focalização, a identidade e as ações.